Habemos orçamento, ou pelo menos habemos relatório do orçamento. Pois é, finalmente isso foi aprovado lá pela comissão mista do Congresso para a questão do orçamento. Agora vai pelo plenário para ser votado aí, né? Enfim, o orçamento deu umas mudadas a essa comissão, deu umas mudadas no que foi apresentado no projeto de lei pelo governo Lula. Cresceu a fatia, é claro, destinada para as emendas aqui, 50 bilhões de reais, uma montanha de dinheiro, meu amigo. Cortou verba aqui de educação, de ciências e, é claro, né, deu mais grana para pastas que pertencem hoje ao Centrão. Pois é, meu amigo, você achou que o orçamento seria qualquer coisa preocupada com o povo brasileiro ou algo do tipo? Aí não, né? Não dá para confiar nesse tipo de coisa. A gente sabe qual que é a ideia por trás da votação do orçamento. É justamente distribuir grana entre quem tá lá em cima, quem tá lá no topo, ao bel prazer dessa galera, aquilo que mais atende aos interesses desse pessoal. Agora, o pior de tudo é que esse relatório foi o mais otimista que se poderia esperar em matéria fiscal, porque ele ignorou a estimativa dos aumentos de despesas, né? E inclusive não contabilizou a previsão de menor arrecadação, ou seja, o negócio tem tudo para dar errado. Vamos conversar sobre esse tema, sobre o orçamento previsto aqui por essa comissão, que deve aí com tranquilidade ser aprovado pelo plenário do Congresso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Pois bem, então, finalmente foi aprovado esse negócio depois de tanta lenga-lenga. A gente está no final de março, 3 meses decorridos deste ano, sem orçamento aprovado, o que mostra completamente o quanto que o governo Lula é incapaz de articular com o Congresso, como que o governo não consegue virar o ano com um orçamento prontinho para executar no ano seguinte. Tem que ser um governo muito ruim, muito fraco e muito refém do Congresso Nacional. O Lula realmente está com grandes problemas, né? Mas o que mais chama a atenção nesse relatório que foi preparado aqui, né? Primeiro, 50,4 bilhões de reais para as emendas parlamentares, né? Então, aqui emendas de comissão, 11 bilhões de reais, essas são aquelas menos transparentes de todas, as que causam mais polêmica e estão lá no STF penduradas, inclusive, né? Então, além disso, tem 14 bilhões para emendas de bancadas estaduais, 19 bilhões para emendas individuais e 5 bilhões para emendas dos senadores. Tem grana para todo mundo nessa história aqui, meu amigo, né? E é claro que todo mundo vota a favor disso porque essas emendas são para os partidos. Que partido que vai ficar contra essa história aí? Tem muita gente levando muita grana. O partido aqui do Bolsonaro, por exemplo, né? 4,8 bilhões de reais. Então, de fato, muita grana que eles vão levar nesse negócio de emendas parlamentares aqui, né? Então, o pessoal, inclusive, projetou nesse relatório aqui de orçamento um superávit de 15 bilhões de reais. E aí, meu amigo, é de rir de fato, né? O governo tinha projetado 3 bilhões, agora aumentaram para 15. O mercado está projetando 75 bilhões de superávit, não, de déficit primário. Essa é a discrepância entre os dados, mas nem vou entrar nesse tópico porque eu falei disso em outro vídeo aqui do meu canal, que eu não sei se vai antes ou depois deste aqui, né? Pois bem, pontos importantes nessa história. Auxílio gás entrou no orçamento? Entrou, né? Mas o valor foi ampliado para viabilizar o que se tem aí. Olha só, foram 3 bilhões de reais, uma alta considerável de fato, além do pessoal também aumentar aqui, né? Abono salarial, seguro-desemprego, previdência, tudo isso com base no novo salário mínimo. Agora o Bolsa Família teve um corte de 7 bilhões de reais. Quem ganhou grana aqui foi o Minha Casa Minha Vida, mais 18 bilhões de reais de fato. E não entrou neste orçamento o pé de meia, não está previsto de fato até o momento. Agora, os técnicos do Congresso Nacional, que não são os políticos que votaram o relatório dessa forma absurda, não. Os técnicos, o pessoal que entende desse assunto, prevêem que o programa vai custar 10 bilhões de reais e aí, sem dúvidas, lá se vai mais uma pedalada fiscal
nessa história, né? E veja aqui que o Bolsa Família está entre os maiores gastos do governo de forma direta, 159 bilhões de reais, já levando em conta os 7,7 que vão ser cortados. Ministério da Ciência, Ministério da Assistência Social e Ministério da Educação perderam recursos nessa votação ali, nessas mudanças, né, do orçamento até o momento. Além disso aqui, foram 8,6 bilhões de reais de cortes nesse sentido. Agora, o Ministério da Saúde, que você sabe está com Padilha neste momento, ganhou 5 bilhões de reais. Ministérios da Integração, Esporte, Agricultura e Turismo, todos juntos, tiveram um aumento de 12 bilhões de reais em seus orçamentos, né? Será que tem interesse do Centrão nessa história? Deixe para cada um tirar as suas conclusões nisso aí, não é? Pois é, agora que eu vi que o chroma aqui tá aparecendo um pouquinho aqui embaixo, né? Pois é, gravei 4 vídeos agora que eu vi, vai ficar tudo assim bagunçado, né? Mas enfim, olha o grande problema desse orçamento no fim das contas. Existe um princípio na contabilidade que se chama o princípio da prudência. O que você faz em relação a esse princípio? Como que você age? Se você tem uma receita que não é confirmada, que tem algum tipo de dúvida em relação a ela, se o valor dela não está muito claro, você reconhece essa despesa, essa receita, perdão, pelo menor valor. Já a despesa você reconhece pelo maior valor em caso de dúvidas. É um sentido de prudência de fato, porque se a receita vier maior do que você previu por prudência, melhor o resultado da sua empresa vai ser mais positivo. Da mesma forma, se a despesa vier menor do que você previu, o lucro vai aumentar também. Então você, de forma prudente, segura os valores para não ter problemas lá na frente, acabar não se surpreendendo com um cenário um pouco piorado no fim das contas, né? Isso o pessoal da comissão lá do orçamento desconsiderou completamente, porque fizeram o oposto. Veja aqui que os técnicos, tá? Os técnicos do Congresso Nacional, do pessoal do orçamento, eles pediram para que algumas revisões fossem feitas, só que isso não foi feito de fato aí. Por exemplo, na questão das receitas, da arrecadação, né? O ponto da arrecadação. Houve uma sugestão aqui de que houvesse uma redução na previsão do governo, né? Houve ali uma previsão original feita pelo governo, os técnicos recomendaram que as receitas fossem reduzidas para se adequar melhor à realidade. O Congresso Nacional estimou no mesmo patamar do governo, manteve isso aí, né? Então não seguiu essa cautela de fato. Para além disso, algumas despesas também não foram colocadas da forma como devido. Obviamente os precatórios não entram nessa história aqui, não entram nesse patamar, né? Agora, a questão de despesas obrigatórias acaba pesando bastante também, né? Por exemplo, aqui tem a questão do pé de meia, que já é outro ponto também que eu falei que está passando por fora e o pessoal não colocou nessa história. E tem outro ponto, que é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que deveria custar 8 bilhões de reais, foi criado lá pela reforma tributária e não consta do relatório atual. Aliás, consta 80 milhões, quase 81 milhões de reais. Então não chega nem perto de alcançar o valor que deveria ser de fato. Então veja que o orçamento, sim, foi preparado ali de uma forma muito ruim. Já veio ruim do governo federal, é claro, mas o Congresso só fez piorar isso. É aquela história, o orçamento existe para nós sermos roubados. É uma peça de ficção em que o pessoal finge que está agindo de uma forma a melhorar o Brasil, a atender às demandas do povo brasileiro. Eles fingem que tem equilíbrio, que tem controle fiscal. Na verdade, esse pessoal só quer ganhar dinheiro às nossas custas e repartir o butim entre si. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.